terça-feira da Paixão, né? Agora Jesus volta a Jerusalém, ele pernoitava em Betânia e ele volta em Jerusalém, né? Depois, no dia anterior, na segunda-feira, como a gente viu no vídeo passado, ele tinha entrado no templo e derrubado lá as mesas dos cambistas, né? No domingo ele tinha o que? Ele tinha é, entrado em Jerusalém, domingo de Ramos, e agora na terça-feira ele volta, né? Ele volta mais uma vez para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele é questionado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, e que autoridade, né? Com que autoridade ele tinha feito aquilo, derrubado as mesas dos cambistas e tudo, e com que autoridade ele estava ali no templo, né? Fazendo todo aquele alvoroço, tá bom? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu vou ler aqui Mateus capítulo. A gente está na Semana Santa, né? E na terça-feira, justamente Jesus vai e ele é questionado pelos fariseus, tá bom? Então nós vamos ler aqui Mateus capítulo 21. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 21. Pronto. Mateus capítulo 21, do versículo 23 ao 27, tá bom? Mateus 21, do 23 ao 27. Então vamos ler aqui. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acerca dele, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, o questionavam: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autorização? Veja bem, Jesus foi aclamado pelo povo no domingo. Jesus entra no templo, no pátio do templo, expulsa ali os cambistas, né? Limpa, ele purifica o templo. E aí na terça-feira, quando ele volta para o templo, os anciãos do povo e os sacerdotes vão e questionam, né? Com que autoridade faz essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Então deixa eu continuar a leitura aqui, 24. Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. Então Jesus pergunta, né? No 25 aqui, Jesus faz essa pergunta. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? Ou seja, João batizava de que forma? Né? Era um batismo divino ou era um batismo humano? E eles discutiam entre si, avaliando, né? Os fariseus discutiam entre si, avaliando. E aí eles questionavam, né? Se respondermos divino, Jesus nos indagará. Sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus. Então eles ficaram nessa impasse, né? E aí responderam a Jesus, né? Não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Então Jesus, sendo Deus, né, sendo sábio, ele sabia que ali os fariseus estavam querendo pegá-lo, né, numa situação que o deixasse numa situação delicada, né? Então agora eu quero só ler o comentário aqui da Bíblia falando sobre esse trecho aqui. Bom, o, eles haviam usado essa estratégia com o João Batista, essa estratégia de ficar questionando, né? E também acabaram usando essa estratégia com o próprio Jesus. Os líderes religiosos sentiam em Jesus uma forte ameaça à sua posição, privilégios e lucros financeiros ilícitos. Por isso, procuravam apresentá-lo como um revolucionário, fora da lei e inimigo de Roma. Bom, então, assim, é interessante como os fariseus, eles sendo religiosos, né? E essa palavra é interessante. Eu lembro agora de um colega meu do trabalho que ele dizia assim: Santo, tu é muito religioso. Eu dizia: cara, que religioso o quê? Eu ficava até chateado, porque essa palavra religiosa, ela às vezes é colocada até como pejorativa, né? E Jesus, ele batia assim de frente com os religiosos. Ele olhava para os fariseus, ele sabia ali, via o coração dos fariseus. Em outra passagem, Jesus fala do sepulcro caiado, né? Ou seja, por fora é bonito, por fora tá parecendo ali limpo e tá parecendo todo corretinho, mas por dentro tá ali cheio de imundície, né?
Então, o Jesus ele questionava justamente os fariseus, os religiosos da época, tá bom? E os fariseus, por outro lado, queriam colocar Jesus numa situação delicada. Só para você entender o contexto, tem um livro, o Reino de Ponta Cabeça. Esse livro ele fala que por volta de, de 50 anos ali de Jesus, 50 anos antes, 50 anos depois, inclusive teve a revolta dos Macabeus também, que foi um pouco antes de Jesus vir, né? E ali, nesse período era um período muito conturbado, tinham várias protestos, o povo protestava, alguns se apresentavam como profetas. Então, cerca de 30 mais ou menos, é que o livro conta, cerca de 30 entre aspas, revoltas, né? 30 ocasiões do povo assim se revoltando contra o Império Romano. Então os fariseus eles procuravam manter a ordem, né? Manter aquela casta, manter aquela situação tudo sob controle, entendeu? Então assim, vamos aqui para outra passagem na Bíblia, em Marcos também, que ela mostra essa mesma situação lá na Terça-feira Santa, né? Na terça-feira da Paixão, que Jesus é questionado, a autoridade dele é questionada. Bom, Marcos 11, do 27 ao 33. Vamos ver essa versão aqui do Evangelho de Marcos, né? A gente acabou de ler Mateus e agora a gente vai ler Marcos. Mais tarde, chegaram outra vez a Jerusalém, em Jesus, né? E Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que questionaram: com que autoridades age? Como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazerdes o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles, os fariseus, né, os sacerdotes, e aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por que razão não acreditastes nele, não acreditaste em João Batista? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, neste caso temiam as testemunhas, pois realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu, tampouco, vos revelarei com que autoridade estou realizando essas obras. Bom? Então, aqui, sim, mais uma vez, eu quero só mostrar um pequeno comentário aqui a respeito desse versículo, dessa passagem. Os judeus usavam a expressão céu, dos céus, muitas vezes em substituição ao vocábulo divino Deus. Ou, como muitos judeus grafam ainda até hoje, Deus, procurando evitar assim um possível mau uso do nome Deus. Êxodo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Com sua pergunta, Jesus deu a entender que sua autoridade provinha de Deus, da mesma maneira que o batismo de João Batista. Então aqui eles começaram a ver assim que Jesus estava se posicionando com autoridade e começaram a pegar essas questões para poder ser o argumento deles para poder condenar Jesus, né? Tá bom? Então é isso. Pelo vídeo de hoje é só. A gente está aqui, eu estou mostrando aqui para vocês a terça-feira da Paixão, né? Que Jesus foi questionado sobre a autoridade dele, com que autoridade ele caminhava ali naqueles dias da Paixão. E aí vocês, mais uma vez, prestem atenção aí no contexto, né, que eu tenho explicado para vocês nos últimos vídeos, ok? E mais uma vez pelo vídeo de hoje é só, um abraço, fiquem com Deus, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar, né? Fazer um comentário, comentar também. E é isso, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.